Olá, trago mais um episódio aqui no Pode Ti. Prazer, me chamo Thiago San. Se você não me conhece, está me vendo pela primeira vez, eu sou o Thiago, sou terapeuta holístico, estudante de psicanálise em formação. Já estou atuando na clínica social. Aqui no Pode Ti, vocês vão ter reflexões, experiências, né? Não parece, mas é um podcast. E eu resolvi dar esse pontapé inicial nesse projeto que já está aí guardado já faz um bom tempo. Tem Podti pra tudo que lado, tem Podti no Spotify, estou presente no TikTok, no Instagram, só não tenho o Facebook, mas Facebook na finalidade terapêutica, né? Mas eu tenho o meu Facebook pessoal. Enfim, para mim isso aqui é uma terapia, poder falar, é um desafio, até porque eu sou tímido, pode não parecer, mas eu sou tímido. E, bom, já se você quer conhecer um pouco mais da minha história, no vídeo anterior eu falo como que da engenharia eu vim parar nas terapias e hoje eu atuo tanto na área corporativa como coordenador e também estou presente e atuando em paralelo com as terapias holísticas e as sessões de psicanálise. Bom, a finalidade do Podti é trazer reflexões, experiências de vida que eu já tive e tenho, né? Apesar que eu não morri. Bom, e trazer aqui insights, experiência, reflexões, enfim, é uma mistura. E acredito que eu vou nesse caminho, é o que eu acredito e seguirei nesse caminho, beleza? Bom, hoje eu vim trazer, já vim ensaiando e eu não sabia muito bem o que eu ia gravar aqui pro YouTube. E aí me veio, por que não falar de algo que tem sido bastante comentado nas redes sociais, principalmente no LinkedIn, que é sobre a saúde mental. Não que devemos ter saúde mental não só no âmbito corporativo, mas em todos os aspectos, relacionamento, amizades, enfim. Mas eu acredito, e a percepção que eu tenho, que esse desequilíbrio causado pela falta de saúde mental, né, e até mesmo esses transtornos têm sido criado, maior parte deles, no ambiente corporativo, em empresas, muita gente se afastando, muita gente tendo burnout, muita gente tendo vários transtornos e várias crises. E aí eu vim, neste episódio de hoje, trazer um tema e falar sobre gestão tóxica, né? Já te adianto, você que é chefe, né? Porque um bom líder não é líder, né, gente? Mas você que é chefe, é tóxico, é opressor, eu acredito que você está no canal errado e principalmente no vídeo errado. Bom, vamos falar sobre gestão tóxica. Gente, eu vou criando aí o Podti não tem enredo, não tem uma sequência, eu simplesmente vou falando aqui. Então, é minha essência e eu quero que tenha minha essência aqui no Podti. Bom, voltando ao tema, gestão tóxica, eu particularmente já tive muitos líderes, gestores, chefes, líderes, e só que nos últimos anos eu passei por umas gestões assim bastante amargas, né? Lá em meados de 2016, voltando um pouco no tempo, eu já vinha no formato que eu estava desempregado em torno de 1 ano e 6 meses. Eu estava já prestes de me formar na engenharia de produção, na minha formação, né? E aí eu queria muito atuar na área, só que eu não consigo entender. Poxa, você se forma, você estuda, você não vai ter experiência. E tem muito departamentos, né? Recursos humanos, enfim, acho que não sei se essa palavra ainda é cabível, mas é o que eu sei falar. Muitos profissionais dessa área de seleção e contratação, de gestão de pessoas, né? Gente de gestão de talentos, é algo assim. Eu sei que mudou a nomenclatura. Mas, enfim, pede muitos profissionais recém-formados com experiência. Não tem muita coerência nisso, mas tudo bem.
né? Enfim, eu não tinha experiência, eu queria muita experiência na área da engenharia, só que eu não encontrava. E aí eu já via no formato, eu saí, né? Eu saí de uma empresa na qual nessa época eu era metalúrgico e eu operava máquina, eu já tinha um emprego estável, já estava galgando ali a minha carreira nessa metalúrgica, só que assim, tudo voltado para a área operacional. E eu queria muito atuar já na área administrativa mesmo, né? Na engenharia, no PCP, no planejamento, enfim, seguir esse caminho mesmo, só que a empresa onde eu estava não tinha uma oportunidade ali para me encaixar. Eles queriam assinar meu estágio, mas eu não teria experiência e eu queria muito ter experiência. Não só ter o estágio assinado, mas eu também queria pôr em prática aquilo tudo que eu vinha estudando ali e colocar em prática. Mas enfim, não conseguia. A faculdade me ofereceu uma oportunidade de poder atuar com gestão de projetos dentro da faculdade. Era um estágio não remunerado. E aí eu lembro que eu até dava aula quando o professor não ia, eu dava aula, era professor substituto, monitor também. Também me enviaram para uma espécie de não era parecido com um orfanato, mas era uma instituição de crianças carentes e eu era professor de robótica. Acredite se quiser, mas eu também já fui professor de robótica. Enfim, e aí eu dava aula nessa instituição, depois num outro episódio eu venho contando aqui a minha experiência com essas crianças. E eu lembro que eu chorava todos os dias. Todos os dias que eu ia para essa instituição, eu voltava chorando, dirigindo chorando. E minha mãe falava, meu, por que você tá chorando? Era histórias que as crianças me contavam que eu ficava assim perplexo. Mas enfim, eu já vinha nesse formato, já trabalhando um bom tempo ali, de graça e sem remuneração, e eu precisava voltar para a indústria. E aí eu ingressei, né, consegui uma oportunidade numa fábrica, e aí eu iniciei as minhas atividades como apontador de produção. E aí, beleza. Eu sabia que era para atuar no período noturno, só que eu não imaginava que esse período noturno não havia encarregado e nem líder, né? Eu não tinha. E aí eu iniciei as minhas atividades nessa empresa e até então eu comecei de dia para conhecer todo o processo da empresa, conhecer, né, as pessoas, enfim. Mas eu sabia que eu ia trabalhar à noite, até aí tudo bem. Só que eu não sabia que esse turno, que eu ia trabalhar no turno, das 10 às 6, não tinha gestor. E isso não foi me dito, mas também se não tivesse, tudo bem. Ia atuar de forma objetiva, né? Fazer os fechamentos das ordens. Para você que não conhece, nunca atuou na área corporativa, ordens de produção, né? Ali é uma ordem, como eu posso falar isso? Cri-cri. Uma receita, né, que tem ali tudo que vai ser preciso na composição daquele material, medidas, espessura, qual tipo de material que vai ser utilizado para fazer aquele produto, enfim, mais ou menos isso. E eu seria responsável de fazer o fechamento ali, com os horários, fazer os apontamentos, fazer o fechamento daquela ordem, quanto que gastou de material, fazer o fechamento, o tanto de que gastou de material, fazer os apontamentos, quanto tempo levou para acertar, quanto tempo a máquina levou, enfim, toda essa parte burocrática de produção e operação. E aí, eu lembro que eu ingressei às minhas atividades, fiquei em torno de 1 ou 2 meses no período da manhã, e aí eu teria que ir para o período noturno. Ao chegar no período noturno, eu já fui ali mal recebido, né? Porque já tinha uma fofoca, né? Já tinha ali a Rádio Peão já comentava que o gestor contratou uma pessoa essa que iria para olhar todo mundo, monitorar todo mundo, e quem estivesse dormindo, quem estivesse fazendo mais horário de janta, enfim, era uma pessoa que ia ser os olhos da gestão no período noturno. E nada a ver. Eu fui ali para uma finalidade e não tinha nada a ver. E aí, as pessoas que faziam as coisas erradas já me tratou super mal, porque, tipo assim, já chegou o cara que vai entregar todo mundo aqui, né? Então vai acabar com a nossa festa. E realmente tinha, tá? Tinha muita coisa errada e que eu, quando perguntado, eu
pontuava, olha, aconteceu nesse formato, né? Eu colocava o que de fato eu vi. Mas eu ir lá falar, eu ir lá entregar, isso eu nunca fiz. Nunca foi do meu perfil estar envolvido com isso. A minha finalidade era fechar as ordens, narrar o que aconteceu, passar um relatório, o que aconteceu naquele turno. A máquina quebrou, ficou 1 hora com a máquina quebrada, um funcionário se acidentou, foi tomada a medida tal. Eu fazia esse tipo de relatório, mas falar que fulano ficou 2 horas na janta ou que dormia X horas, isso não era da minha aptidão. A minha aptidão era narrar o que acontecia no turno, passar um relatório, a máquina quebrou, foi feito isso, foi feito aquilo, fazer os fechamentos das ordens, era essa a minha finalidade, para isso que eu fui contratado. Pois então, já fui mal recebido ali pelos colegas, porque até então foi feito, né, foi dito algo ao meu respeito que não procedia, mas aí é aquilo, gente. Quando a gente vai com o objetivo para trabalhar e fazer o que é certo, tudo dá certo. As pessoas foram entendendo qual era, para que eu fui contratado, qual era a minha finalidade ali dentro da empresa, e aos poucos as pessoas foram entendendo. Eu não cheguei com ar de chefe, não cheguei com ar de prepotência, eu cheguei com o objetivo de ajudar, de fazer a diferença. E até hoje eu tenho isso comigo. Eu atuo para ajudar, estou ali para dar um suporte, para auxiliar no que for preciso. Apenas isso, né? Não, se eu não puder ajudar, eu também não vou atrapalhar. Mas enfim, e aí beleza, eu tinha um gestor, né? Havia um gestor industrial nesta temporada, porque a história é bem complexa. E aí eu lembro que tinha um gestor, o cara assim era super, apesar de ser jovem, né? Na época não era um gestor mais velho, mas era um cara assim que era bastante opressor, sabe? Por exemplo, eu fazia todo um relatório falando o que aconteceu, qual máquina quebrou, e, enfim, parará, parará. Fazia todo um relatório e o cara, tipo assim, ele era bastante opressor, ele fazia muitas perguntas, ele me ligava, ele não me deixava dormir. E assim, a minha mãe sempre falou que a porta que Deus abre, só Ele pode fechar. Eu acredito nisso. E nesse contexto que eu vou narrar, realmente, a porta que Deus abre, só Ele pode fechar. E muitas das vezes a gente fica muito preso a certas crenças limitantes e a gente acaba se machucando e se colocando ali, né, se chicoteando, se permitindo sofrer esse tipo de assédio moral dentro do ambiente corporativo e não toma nenhuma ação. Lógico, né, a gente tem responsabilidade. Na época eu morava com os meus pais, sim, mas não quer dizer que eu não tinha responsabilidade, quer dizer que eu não tinha compromissos financeiros. Eu também tinha, né, mas enfim. E o cara era bastante opressor, assim, nada pra ele tava bom. Ele me ligava. Nos primeiros meses, foi de boa, foi tranquilo. Ele usava da analista do departamento pra passar os feedbacks dele. Mas aí depois as coisas começaram a tomar um rumo meio estranho, né? Primeiro que eu não tive um treinamento. Então, assim, eu fui colocado num turno na qual eu não conhecia o processo da empresa, eu não tive treinamento para poder. Assim, eu passei por 2 meses, mas para conhecer o departamento PCP, mas para conhecer o processo, os materiais, é um curto período para você conhecer toda a dimensão da empresa, né? E aí eu lembro que eu estava nesse horário noturno e muitos materiais eu nem conhecia. Então, assim, se o operador que estava lá há 12 anos falasse para mim que aquela composição era correta, eu ia acreditar nesse funcionário que tinha 12 anos. Eu não ia questionar ele, né? Eu acredito, como é o meu pensamento e meu ponto de vista, é que, poxa, são profissionais, e ainda mais profissionais na época que um tinha 7, outro tinha 10, outro tinha 5 anos de casa, e eu só tinha 3 meses. Então, assim, eram pessoas profissionais da área e sabiam o que estavam fazendo. Só que os caras, parte deles na época agia de má fé, sabe? Fazia coisas erradas e, enfim, e cada um, toda ação tem uma reação. Se as pessoas fazem coisas erradas, sucessivamente, isso vai ter consequências disso, né? E aí o cara me fazia muitas perguntas, não deixava eu dormir. Eu chegava em casa, ele ficava me ligando.
gritava, eu lembro que ele me chamava de incompetente, já chegou a chamar eu de bosta. Era assim, e eu assim, hoje eu paro e penso, aí eu falo, meu, aonde que eu estava com a cabeça que eu não tive uma ação, né? Eu não tive, favor, que isso, né? Eu não vou aceitar isso. Então eu acredito que eu vinha naquela cultura que o chefe falou, você tem que acatar, você não pode rebater, você não pode falar nada. Eu não sei, de fato, aonde eu estava com a cabeça que eu não tive uma ação. Mas hoje, eu acredito que eu não tive uma ação porque qual era o meu pensamento da época? Quem ia acreditar em mim? Eu estava num cenário que era o gerente industrial me oprimindo, me faltando com respeito, me ligava. Eu lembro que numa manhã ele chegou a ligar para mim em torno de 45 vezes. Eu cheguei a contar. Eu dirigindo para casa com sono, olhava se o celular tocar, ele me ligando. E sendo que muitas dessas ligações e para eu atendia, obviamente, no começo, era para fazer perguntas que ele já tinha resposta. Eu fazia um relatório extenso com detalhes de horário, minutos, de tudo que tinha acontecido. Por exemplo, o material não deu certo. Eu falava, olha, o material não deu certo, foi segregado, em comum acordo com a qualidade. Né? O departamento da qualidade da empresa do período noturno também fazia relatórios, a gente conversava, né? Então havia uma comunicação, havia uma interação. Então, tudo que ele me ligava para perguntar, ele já tinha resposta, com detalhes, com riqueza de detalhes, de horário, data, minutos, segundos. Eu sempre tive esse cuidado na minha comunicação de ser bastante detalhista. Para algumas pessoas é legal e para outras é muito chato, porque eu sou muito detalhista, eu falo com muitos detalhes ali de tudo que aconteceu num departamento em que eu tenho que passar um relatório, né, para dar um retorno do que aconteceu, principalmente nas problemáticas. Mas enfim, ele me ligava para fazer perguntas que ele já tinha resposta, ele me oprimia, ele maltratava os outros colegas e eu ficava, gente, mas e aí, você tá tanto tempo aqui na empresa? Não, Ti, ele tá muito tempo, tudo que ele fala, o dono da empresa acredita nele, sabe? Sem chance, é um cara muito grandioso aqui dentro, tudo que ele fala é lei. Eu falava, gente, como é possível que uma pessoa tão maléfica continue nessa empresa, continue nesse formato e ninguém vai fazer nada? Mas realmente, tudo que o cara falava, ele tinha, né, acesso diretamente ao dono. E detalhe que é o mais curioso, ele não deixava que a gente falasse com qualquer outra pessoa. Na época, a gente tinha uma gerente geral e, por exemplo, se ele passasse no corredor e visse a gente falando com essa gerente geral que era maior que ele, né, ali no nível, ele falava, o que você estava falando com ela? O que você falou com ela? Ele queria saber o que a gente falou, sabe? Se ele passasse e visse a gente falando com uma pessoa da diretoria ou da alta gestão, ele chamava a gente na sala e queria saber o que você estava falando com ela, o que você falou com ele, o que você disse, mas o que ele perguntou, o que ele queria saber. Bom, para uma pessoa ter um comportamento assim, boa coisa e certas coisas corretas não fazia, né? Que isso depois, mais para frente, ficou muito bem claro. Bom, e aí ele oprimia, então assim, ele cercava a gente não podia falar com ninguém, era exatamente, exclusivamente só com ele, e ai da gente falar com outras pessoas. Nossa, ele fazia um estardalhaço, ele comia o nosso juízo. E vivemos assim por muitos anos, até que, enfim, foi descoberto muitas coisas erradas na empresa, e aí ele saiu, foi demitido e saiu, e vida que segue, né? Mas foi um processo bastante árduo. E aí, cara, assim, eu tenho uns vícios linguísticos, tá, pessoal? Mas assim, às vezes a gente se prende a determinadas empresas e é muito bom quando a gente vira essa chavinha. Mais pra frente eu virei essa chavinha. Não que eu tô falando que você que tá passando por isso, você tem que pedir as contas e vida que segue. Não, se calce, né? Arrume outro trabalho. Eu sempre falo, se você tá incomodado, os incomodados que se mude. Eu trabalhei nessa empresa durante 6 anos e depois, futuramente, bem depois, eu pedi as contas.
E lógico, depois eu pedi as contas, mas eu já tinha algo em vista, né? Porque às vezes você fica se martirizando num lugar, esperando receber a rescisão, ser mandado embora. E aí é uma briga e é um clima muito chato, porque você já não tá mais feliz, a empresa não vai te desligar porque ela não quer ter custo, dependendo do orçamento que ela tem. Então, assim, é uma briga que ninguém cede. E eu sempre tive isso comigo. Eu nunca dei motivo pra ser mandado embora. Né? Tipo assim, já que não quer me mandar embora, então eu vou infernizar e vou dar bastante atestado até eles me mandar embora. Eu nunca fiz isso. Eu sempre priorizei, por mais ruim que a empresa seja, eu sempre priorizei em deixar as portas abertas. Sempre tentei um comum acordo, nunca deixei a empresa na mão, sempre passei o bastão para outro colega, esperei a empresa contratar e sempre passei o bastão, nunca deixei a empresa na mão, porque isso é minha essência, é o que eu acredito que um profissional tenha que ter, né, uma postura, mas isso é um pensamento e uma visão minha, Thiago, né? E eu acredito que quando você vira essa chavinha, olha, eu vou procurar outro e vou sair. Independente se eu tiver 5, 7, 6, 10 anos, não tá bom, não tô feliz, beijo, tchau. Vou arrumar outro e vou sair e vou me desligar da empresa. Agora, é pior do que você ficar nesse martírio, sabe? Você pede para ser mandado embora, a empresa não te manda embora e você fica passando por isso, tendo burnout, tendo questões. E lógico, se você sofre assédio, você deve denunciar isso pro departamento, você tem que passar isso avante e não deve passar calado, porque nessa história só você vai se ferrar, né? Só você vai se prejudicar. Bom, eu crente, depois que esse gestor saiu, anos depois, falei, ufa, tô leve, agora vai vir um outro gestor para lá e tal, vai ser uma pessoa muito boa. Eu estava enganado. Veio um novo gestor, tal, né? Novo gestor, nova era e tal, vai ser melhor. Mas eu estava enganado, né? Dentro do departamento, depois que esse gestor saiu, teve muitas mudanças, muita gente foram desligadas, muitas pessoas também saíram e ocorreu muitas mudanças. Eu não vou dar muitos detalhes porque a história é a história de 2, 3, 4, 5 anos, um processo longo que aconteceu. Mas partindo da premissa, né, do tema de gestão tóxica, eu achando que eu tinha me livrado desse gestor que persuadia, que oprimia, que ligava, que não deixava em paz, que não deixava eu descansar, que me colocava a gente na parede, que ofendia com palavras de palavrões, né, de incompetência, enfim, falava mal de mim pelos corredores da empresa. A pior coisa é gestor falar de um liderado para outro liderado. Cara, chama a pessoa numa sala, dá o feedback, fala, pontua, mas fala isso pro seu liderado. A pior coisa é gestor envolvido em fofoca, dar feedback para outro liderado no mesmo nível. Enfim, eu acho isso totalmente errado. Eu não concordo com isso. Chame o liderado e passe e pontue isso com ele de forma respeitosa. E mostre para ele os caminhos para que ele percorra e chegue e desenvolva a sua carreira. Né? E não ficar falando do seu liderado para outro liderado no mesmo patamar, mesmo nível. Por favor, gente, isso zero coerência, antiético e não é postura de um líder. Que fique bem claro isso, no meu ponto de vista. Bom, o gestor saiu e aí veio um outro gestor. Até a princípio eu me apresentei, me mostrei muito solícito, que eu pudesse ajudar ele, eu ajudaria, né? E beleza. E estava ali disposto a ajudá-lo e a mostrar todo o processo da empresa. Já estava já há um bom tempo, isso aí já era 2, 3, 4, 5, 3, 4 anos depois, enfim. Depois da tortura, né, dias de luta aí que eu tinha passado com esse gestor que saiu. E aí veio um novo gestor. E eu continuei no período noturno. Só que eu não sabia que dentro do departamento tinha um colega que foi contratado depois, só para entender um pouco melhor, ilustrar, tinha uma analista e tinha ali tinha apontadores e assistentes. E aí, com muitas mudanças e trocas, a analista saiu, depois veio outros analistas, mas teve muita troca, muita rotatividade de profissionais analistas na área, mas eles também não pegavam os mais velhos para promover. Enfim,
E aí eu lembro que ficou um período que ficou. Esse gestor novo veio, ele falou: não, agora vocês são assistentes. E tinha eu e um outro colega que era novato. E aí pegou eu e esse colega e passou nós dois de apontador para assistente de PCP e contratou uma espécie de auxiliar ali, para auxiliar esse assistente no período diurno, né? E eu à noite, como assistente de PCP, fazendo as mesmas tratativas. E aí, só que assim, eu sempre tive ali, depois que eu fui ganhando experiência, fui ganhando a confiança, fui ganhando ali espaço. Chegou um momento que eu meio que virei ali um líder noturno. Então, eu não só narrava tudo que acontecia no turno em relação às máquinas, em acidentes de trabalho, mas eu também decidi, essa máquina vai parar, essa roda, se eu via que o funcionário não estava muito bem de saúde, eu tinha autonomia para dispensá-lo, só que eu era só assistente de PCP. Bom, e aí nesse departamento, esse colega que chegou bem depois que ele se aproximou desse novo gestor, desse novo gerente industrial e fez a cabecinha do gestor contra mim. E aí o gestor foi pegando birra ao meu respeito, nem sequer me conheceu, nem sequer teve a experiência de me trazer para o dia e, né, fazer uma rotatividade. Não teve, né? Já se fechou para as histórias que foi contada por esse colega de departamento. E o colega falava que eu era da noite, que eu nunca ia sair da noite, que eu era isso, que eu era aquilo. Mas o cara nunca me chamou para conversar e ouvir a minha versão, e ouvir o meu lado, ou ao menos me conhecer. Já tomou partido desse colega e já tomou birra de mim. Então tudo que eu escrevia, tudo que eu falava era contestado. Eu era tratado com grosseria, com arrogância. Ele falava que ele que mandava, ele que fazia isso, ele que fazia aquilo. E novamente eu me vi ali numa situação de opressão. Eu não tinha fala, minhas ideias não eram levadas em consideração. As minhas tomadas de decisões no turno eram errôneas, nada estava bom, nada estava certo. Eu lembro que nessa fase, não só nessa fase desse novo líder, mas do gestor anterior, eu entrava no carro chorando, eu saía chorando, eu ia trabalhar chorando, eu voltava chorando e eu chegava a procurar outro trabalho, mas eu tinha receio de deixar a empresa na mão, eu ainda tinha esse cuidado de arrumar de fato e encontrar, então eu meio que não colocava uma energia para procurar outro, mandava currículo, fazia entrevista, mas não tinha aquele engajamento para querer aquela vaga. Eu chorava muito, o meu celular tocava, eu tremia, eu suava, o coração acelerava. Enfim, já estava bastante debilitado mentalmente, bastante chateado por conta disso tudo que vinha acontecendo. E aí, graças a Deus, mesmo tendo pessoas ruins no meu caminho, mas tiveram pessoas muito boas. E aí, seguindo essa tratativa e essa relação aí tóxica de gestão, um belo dia, um colega meu do dia, esse outro colega que não gostava de mim fez uma arapuca, né? Acho que essa palavra nem existe. Mas enfim, aí criou uma armadilha ali para mim, me dando autorização por escrito para que eu tomasse uma ação. E só que ação que essa empresa, que inclusive eu estou hoje, eu saí dela, mas depois eu voltei, mas eu vou chegar lá. E aí, essa empresa, ela revende material, ela não só usa esses materiais, mas ela também revende. Ele me deu uma diretriz para que eu tomasse uma ação essa que automaticamente eu ia prejudicar uma programação de pedidos de clientes e ia virar um estardalhaço, assim como aconteceu. E aí o dono da empresa ali, durante o dia, querendo saber quem fez aquilo, que gerou aquele estardalhaço todo, obviamente que a dupla dinâmica falou que a culpa era minha e jogou toda a culpa em mim. Eu não fui consultado, eu não fui ouvido, eu não tive a oportunidade de me defender. E aí um colega do dia, vendo toda essa armadilha, toda essa questão toda de acusações contra mim, me mandou um WhatsApp, falou: olha, toma cuidado, tá acontecendo isso, isso e isso,
Então armaram isso para você. Eu sei que não é culpa sua. Eu sei que foi uma das pessoas envolvidas que fez essa acusação, te passou, que falou que era para você fazer isso, mas na hora que o dono chamou lá na sala, a culpa é sua. Eu perdi o sono nesse dia, eu não tinha mais, não conseguia mais descansar, eu não sabia o que fazer. Cheguei na empresa no dia, abri meu e-mail, mandei. O meu único erro é que eu não marquei os acusadores neste e-mail, mas eu redigi um e-mail pro dono da empresa, né, falando que eu não tinha nada a ver com aquilo, que se ele quisesse me mandar embora pela aquela ação que eu tinha feito, tudo bem, mas não, eu não tinha feito aquilo porque eu quis prejudicar a empresa. E aí eu contei a história real. Fulano de tal falou que eu podia fazer assim, assim, assado, deu a devida diretriz, conforme tá aí na mensagem, né? Porque eu tinha provas cabais de que eu não tomei aquela ação sozinho, teve uma pessoa que mandou eu fazer aquilo. E aí, enfim, mandei e-mail pro dono da empresa, o dono da empresa me respondeu, falou que obrigado por eu ter falado o que de fato aconteceu, que eu não ia perder o meu emprego e que era muito grato por eu ter falado o que de fato aconteceu. No retorno do e-mail, na resposta para mim, ele anexou todos os envolvidos, principalmente os que me acusaram, né? Eu deveria ter feito isso na hora que eu fui me defender, mas eu não fiz, tudo bem, já foi. E aí, pronto, né? Aí eu cavei a minha cova, eu não fui dispensado, mas essas pessoas elas continuaram me atacando e elas foram prospectando mais pessoas para essa panelinha deles. Eu lembro que propositalmente eu estava bem no auge, né, do câncer, fazendo tratamento. Eles deixaram uma conversa. Esse colega, porque lá nessa época na empresa a gente dividia o mesmo computador. E aí, esse colega deixou o chat dele aberto, eu acredito que foi proposital, e ele mandando uma mensagem para uma outra pessoa de um outro departamento, falava dessas seguintes palavras: tomara que esse desgraçado pipoque de tumor e morra. E eu estava fazendo tratamento, né, no Instituto do Câncer, estava bastante fragilizado, fraco, debilitado, e eu li isso, e eu lembro que naquela madrugada eu chorei pra caramba. Eu colocava meu joelho no chão, lá do vestiário da empresa, pedia para Deus me tirar daquele lugar, porque eu não aguentava mais. E aí esse colega que tanto me prejudicou ali naquele momento, escreveu isso. Eu não passei isso para frente, não denunciei, aguentei tudo calado, porque como que o que eu pensava? Como que eu vou medir forças com pessoas que estão no cargo de gestão? Primeiro que ali tinha o gerente industrial envolvido nisso e apoiava isso. E fora outros discípulos também que contribuía para isso também. Uma das questões que me deixou marcado também, que eu lembro, é que eu fui levar uma ordem de produção na máquina, né, colocar os documentos na máquina, e aí um dos colegas fez um comentário maldoso ao meu respeito, uma inverdade, falou que eu fui levar o documento na máquina e que eu pisquei para um dos colegas. E aí eu virei alvo de chacota, de riso na sala, e as pessoas me contavam, tá? As pessoas que estavam presentes dessas questões me contavam: olha, aconteceu isso. E eu sei que é verdade. Eu sei que é verdade que aconteceu tudo isso. Não era só apenas falácia ou fofoca. De verdade aconteceu isso mesmo. Que depois, posteriormente, as pessoas me contou. E aí eu vivi tudo isso, né? E o gerente industrial ainda repassou essa mentira ao meu respeito para outras pessoas. Olha, o Thiago piscou pro fulano de tal na máquina, ele assedia os funcionários, ainda foi acusado de assediar os colegas de trabalho. Então não foi fácil, não foi fácil. Essas pessoas acabou saindo, né? Um saiu, o outro ia embora. E aí foi saindo, foi mudando a gestão. Eu lembro que depois que passou para outro gestor industrial, essa duplinha mais específica ficou com esse novo gestor, chamaram esse novo gestor para passar, né, o feedback de falar como que cada um colaborador era. E aí eu fui também, né, ali uma das pessoas que eles passaram o meu histórico, né, para esse novo gestor. E aí ficaram numa sala
trancados, falando tudo ao meu respeito, tudo de negativo, tudo ruim. Me pintaram como demo para esse novo gestor. E eu gostei desse gestor, que aí foi o divisor de águas da minha carreira dentro dessa empresa, que ele falou, tudo bem, vocês estão falando isso a respeito do Thiago, mas eu também vou ouvir a versão dele. Eu quero saber o que ele tem para me falar. E aí eu lembro que ele escutou copiosamente tudo que foi dito ao meu respeito de forma negativa, e aí essas pessoas, elas saíram da empresa, e aí esse gestor me ligou, a gente ficou em torno de 2 horas no telefone, ele quis ouvir minha versão, o que eu tinha para falar de todas as acusações que ele ouviu ao meu respeito, ele ouviu. Eu continuei na empresa, né? Tudo mudou. É um cara assim ímpar. Esse de fato era um líder. Ele me desenvolveu, ele colaborou muito para que eu ali continuasse dentro da empresa, dentro da corporação. Veio uma outra colega também que colaborou para o meu desenvolvimento. E aí depois teve muitas movimentações, essa colega me indicou, ela foi contratada como analista, e aí depois ela saiu e ela me puxou para o cargo dela, de analista. Eu passei também a ser analista também, e aí eu saí de assistente para analista e as coisas começaram a fluir. E aí eu fui tendo a proximidade com o dono da empresa, e eu lembro que eu cheguei a contar isso para o dono da empresa, ele não sabia de fato tudo isso que aconteceu, e se eu pudesse voltar no tempo, eu teria procurado a direção da empresa e teria contado tudo isso que eu estava vivendo. A empresa, até depois que eu tive essa aproximação com a direção da empresa, me ofereceram suporte em terapias, psicólogos, e eu fui me cuidando, e aí depois eu comecei a fazer terapia, virei terapeuta e fui crescendo. Hoje, nessa empresa... depois eu saí porque eu quis, né? Eu queria novos ares, né? Eu queria conhecer outros processos, e por decisão minha mesmo, eu saí da empresa, procurei uma outra oportunidade, pedi demissão de 6 anos na época, e aí eu saí da empresa, fiquei 9 meses fora, e foi tranquila a minha saída. Por isso que no início do vídeo que eu falei, às vezes você fica ali dentro daquela empresa, você pode tomar uma ação em procurar outro, ou em comum acordo, se desligar da empresa, né? Chamar a gestão para uma negociação. E eu sempre falei para esses gestores aí que me perseguiram, eu falava, não precisa vocês quebrar a cabeça comigo, se eu sou um profissional ruim, se eu sou incompetente, como você me fala, se eu sou essa pessoa tão maléfica, se eu sou uma pedra no sapato de vocês, é só vocês me desligarem. Para mim, eu tenho contas para pagar, eu não vou pedir as contas. Então, se não tá bom para vocês, me manda embora, me desliga da empresa. Mas o prazer deles era me oprimir, me machucar, me perseguir, né? Há anos atrás, se eu falasse nisso, eu estaria aqui chorando copiosamente. Hoje eu estou muito bem resolvido com essas questões. E, bom, eu saí da empresa, né? Precisava experimentar novos ares, saí, depois eu voltei. O dono da empresa me convidou para um projeto, né? E neste projeto, desse meu retorno para essa empresa, é que eu voltasse coordenando, já não era mais como analista, mas coordenar os departamentos de PCP e compras, e também trazer uma nova, a minha cultura para a empresa, humanizada, né? Uma cultura humana, em que conversa com os colaboradores, em que ouve, eu sempre fui muito bom ouvinte, e trazer essa cultura mesmo, leve, de escutar, humanizada, que conversa, né, que segue os exemplos desse líder, de bons líderes que eu tive, que chama o colaborador no particular, conversa, sem exposição, sem grito, sem xingamento, que colabora para que o liderado cresça e se destaque, porque se o liderado tem uma boa performance e ele se destaca, eu também estou ganhando nisso. Mas eu não estou dizendo que aquele gestor que usa dos benefícios que aquele liderado traz para a empresa e ganha nome em cima daquilo. Não é isso. Eu também já tive gestão assim, que usava das minhas ideias e das minhas ações para ganhar nome em cima de mim. Não é isso. Mas o que eu quero dizer é impulsionar as pessoas, engajar as pessoas para que elas cresçam, para que elas se desenvolvam, para que elas estudem, para que elas se tornem
profissionais com bastante experiência naquilo que elas fazem, que elas tenham visão, sabe? Que elas se sintam confortáveis para ir trabalhar, que elas falam, poxa, eu vou trabalhar porque é um ambiente legal, o gestor é legal, o líder é legal, ele é... E não é que você tem que ser bonzinho, santo e deixar as pessoas fazer o que elas querem. Não é isso. Mas é você ter um toque humano, sabe? Tratar as pessoas com respeito. Não é simplesmente apontar o dedo na cara e fazer acusações. Houve uma fofoca, escuta as duas versões, coloca as coisas nos pratos limpos, não propague, você que é líder, não propague fofoca, sabe? Sendo que você nem sabe se é verdade, se não é. Gente, liderança, né? Tem que ter uma postura diferenciada, tem que ter, né, uma tratativa diferente. Um gestor, ele não pode estar envolvido em fofoca, em disse-me-disse, em acusações, acusar sem provas, pior ainda, né? Então, é complicado. Então, você que é gestor e está me ouvindo, reflita sobre as suas... A sua performance, né? A forma que você trata os seus liderados. É com grito? É persuadindo? As pessoas, elas são livres para falar, para expor ideias, para colocar seus pontos de vista. Eu acredito que dentro do quesito respeito, né? Se há respeito, tudo dá certo. Você pode pontuar as coisas sem gritar, sem ofender, sem oprimir, sem maltratar. Tem formas para isso. E se tem respeito, tudo flui, tudo dá certo. Não dá errado, não dá ruim. Tudo tende a dar certo. Mas tudo tem que ter respeito. Sem respeito, você não vai para lugar nenhum. Bom, hoje eu sou coordenador, né? Faço parte ali do time de gestão dessa empresa. Estou atuando. Às vezes eu paro assim e falo, como a vida deu reviravoltas. Mas... Quando eu virei a chavinha também, falei, olha, não tô feliz, beijo, tchau, vou procurar outro e vou seguir minha vida, eu também não sou obrigado. Agora, claro, se você denunciou para gestão de pessoas de gestão e gestão, ai gente, eu não sei. Mas se você denunciou, se você escalonou o tema e não teve retorno, sair dessa coisa, desse castigo, porque isso é castigo. Se você se castigar e viver numa relação dessa, né, profissional. E, claro, e tem leis para isso, né? Isso também é crime, né? Assédio, não aceite isso na sua vida, não tolere, denuncie, vai avante. Se a empresa compactua com isso, desculpa, tá errado, não pode ser conivente com um perfil desse. Hoje eu não aceito mais passar por isso. Não aceito, de forma alguma, passar por uma coisa dessa. Às vezes eu falo, como que eu pude passar por isso? Bom, é isso. Esse é o episódio, Gestão Tóxica. Se você é gestor, reflita sobre as suas ações. O vídeo já foi aí para mais de 40 minutos, me perdoa. Eu tento me policiar com o tempo, acabo falando meio rápido também, mas esse sou eu. Esse é o Thiago que vos fala. Eu também sou assim no meu dia a dia. E, claro, como bom psicanalista, são personas, né? Aqui no Podti eu sou um, no meu trabalho eu sou outro, e quando eu estou em atendimento eu sou um outro Thiago, na minha família, no meu relacionamento, é Thiago. Mas personas não significa que é falsidade, gente. Personagens. Agora eu estou aqui no Podti como um terapeuta, psicanalista, trazendo as suas experiências profissionais. Mas no consultório, eu sou o profissional psicanalista. Eu estou ali para ouvir e para analisar. Terapeuta holístico, eu estou ali para avaliar. Eu vou trazer também sobre mesas contiônicas e radiônicas. Mas, enfim, e aqui é Thiago em vários formatos. Mas a essência, ela é só uma. Caráter é só um. Ou você tem, ou você não tem. Beleza? Esse é o Podti, vou ficando por aqui. Vou deixar aqui vou tentar deixar, né? Tô ainda aprendendo a ser um youtuber. E eu vou deixar aqui no link os meus canais no Spotify, no TikTok. Vou tentar deixar aqui abaixo na descrição do vídeo. Beleza? Esse é o Podti, vou ficando por aqui. Um abraço, fiquem bem e
Coloque aqui nos comentários o que vocês gostariam que eu trouxesse. E essa é a finalidade do Pode-Ti, trazendo corporativo, com saúde mental, com psicanálise, com terapia, e vamos nessa. Beleza? Até a próxima.